Olá, eu sou Mariane Roma. Hoje nós vamos falar sobre reorientação para adultos e profissionais em transição. E para falar desse assunto, eu trouxe a Flaviane da Silva, doutora em saúde da mulher e da criança. Seja muito bem-vinda, Flaviane. Olá, obrigada. Bom, para iniciar, eu queria que você contasse para a gente quais são os principais desafios enfrentados pelos adultos em processo de reorientação profissional. Isso é uma excelente pergunta, né? Porque na atualidade, cada vez mais percebo adultos passando pelo processo de transição de carreira. Verdade. Então, seja no adulto jovem, no adulto maduro e até na terceira idade, né? Eu tenho percebido essa transição. Então, um dos grandes desafios é entender que a escolha profissional é móvel, é fluida, que ela está muito capturada pelo contexto de vida que você está naquele momento, naquele momento de vida, naquele momento da sociedade, inclusive. Então, questões sociais, questões culturais influenciam muito nesse processo. E até bem pouco tempo a gente entendia que não, que a escolha profissional era rígida, fixa, imutável, você ia escolher uma profissão e seria feliz para sempre. E bem cedo, né? E durante a adolescência, né? Em geral, ali no final do ensino médio. Então, esse é o maior desafio, o adulto se permitir não saber, se permitir estudar novas áreas, se permitir se autoconhecer mais, né? O mergulho no autoconhecimento também é muito importante. Às vezes há um incômodo, há uma insatisfação, e esse adulto talvez não consiga nomear ou entender que tem a ver com aquela escolha profissional, com aquele mercado de trabalho hoje. Isso também é importante. Uma profissão, talvez, que foi escolhida lá atrás, 20, 30 anos, a função dela hoje talvez não seja a mesma. Sim. Então, acho que o maior desafio é você poder se reconhecer, né? Se reconhecer, se autoconhecer e olhar para aquela profissão no momento hoje. E Flaviane, como a orientação profissional ela pode acabar ajudando na reconstrução da identidade profissional durante a transição de carreira? Bem, transição de carreira, assim como a de escolha profissional, cada vez mais a gente entende como um percurso, como algo que é construído. Então, já faz tempo que a gente não trabalha mais com um teste apenas, um teste vocacional que vai capturar o seu dom, a sua aptidão, e esse dom vai ser a escolha, né, vai subsidiar a sua escolha. Não, cada vez mais a gente entende como um projeto, a gente constrói junto com esse indivíduo um percurso profissional, como se fosse um mapa, né? Ilhas que fazem sentido de conhecimento para cada pessoa. Então, não são profissões fixas. A gente pensa ilhas de conhecimentos. O que faz sentido para você e o que você, né, domina, suas habilidades. Então, é processo, é móvel, é construção com o outro. Então, o profissional não chega ali, o psicólogo dizendo, olha, sua profissão é essa. Não, mas apontando habilidades e competências que foram ali mapeadas ao longo de um percurso. Então, é processo, é móvel. Orientação profissional hoje tem a ver com construção. Então, não é um ponto de chegada, é um ponto de partida. Essa é a questão, né? E Flaviane, de que forma o desenvolvimento de habilidades transferíveis contribui para a adaptação a novas áreas de atuação? Isso é bem interessante, né? Entender que as habilidades são móveis, são fluidas, que a gente pode ter, sim, algumas aptidões, mas desenvolver outras. Sim. A gente pode se permitir não saber e aprender, e fazer cursos e buscar formações complementares. Então, isso é muito importante. Entender que as habilidades e competências também são fluidas, são constituídas. Senão a gente fica muito capturado por um engessamento. Né, dizendo, não, eu sou bom nisso, sou bom naquilo. Tem que seguir algo relacionado a isso aqui e pronto. Entender que não, eu posso de fato ter uma habilidade, mas desenvolver outras, me capacitar e me permitir estar em outras competências e habilidades. Então é nesse sentido que eu preciso ter tranquilidade de entender que é fluido, que é um processo. Não é engessado, não é cristalizado, não é inato. É um processo social. A gente produz e é produzido pelo meio. E qual a importância da capacitação contínua para profissionais que estão mudando de carreira? Eu acho que essa é a palavra, né? Assim, a formação continuada, a capacitação contínua, porque eu preciso primeiro me permitir não saber. Primeiro entender que tem algo que eu posso aprimorar, que eu posso desenvolver num mercado de trabalho tão
em um movimento como o nosso, né, que está exigindo tantas habilidades e competências diversas, eu preciso primeiro entender que eu não sei, me permitir não saber para buscar formação continuada, para buscar capacitação, para buscar uma graduação, uma pós, né? Então, o autoconhecimento acho que é a palavra-chave, né? Para que você possa entender que tem algo que falta ou algo que pode te potencializar ou te impulsionar para esse novo mercado de trabalho que se apresenta e para todas as profissões. Né? Eu reconheço que hoje as profissões estão muito diferentes daquelas que eram constituídas há 30, 40 anos atrás. Então, esse profissional ele não pode ser rígido. Ele precisa se permitir buscar e alçar novos voos, né, no mercado de trabalho. E, Flaviane, só para a gente concluir, como a orientação profissional ela pode apoiar o aspecto emocional, como a ansiedade e também as dúvidas durante a transição de carreira, que são muito comuns? O psicólogo, né, embora não seja somente o psicólogo que possa realizar essa atividade, né, de orientação profissional, mas eu reconheço que um psicólogo, quando ele está nesse lugar, de ser aquele que vai junto com o indivíduo protagonizar esse processo de construção de uma orientação, uma recolocação de carreira, me parece fundamental, porque a psicoterapia, né, as abordagens, as teorias da psicologia podem ajudar muito na constituição né, desse caminho da escolha profissional, porque não é só capturar as suas habilidades e seus dons e conhecer o mercado de trabalho, tem algo que é do sujeito, né, do inconsciente dele, das experiências infantis que ele tem, dos modelos familiares que ele arrasta, carrega. Então, talvez um profissional de psicologia possa contribuir muito para ansiedades, para expectativas, com relação à escolha profissional. Porque, de fato, não é só conhecer o mercado e saber quais são as suas habilidades. Tem algo que é do humano, da personalidade dele, da subjetividade dele, dos medos que ele tem, das fantasias que ele constrói. E isso tem muito a ver com questões familiares também, questões inconscientes. Então, os teóricos da psicologia podem ser potentes no manuseio desses desconfortos que podem surgir durante a escolha profissional. Flaviane, muito obrigada pela sua presença e também por todo o conhecimento. Foi ótimo, obrigada, até mais. É isso, gente, chegamos ao final. Bons estudos e até a próxima oportunidade.